Olá, eu sou a Camila Grasso. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou a Juliana Esperandil. E eu sou Luiz Gama, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Papo Furado PC. Hoje vamos falar de psicossomática. Difícil, mas possível. Então, roda a vinheta. O que foi isso? Que interpretação dramática, gente. Achei maravilhoso. Tem uma pausa Mais possível. séria, né? Difícil. Mais possível. Achei maravilhosa essa interpretação. Para com isso, gente, que o homem já começa ali, né? Olha lá, já tá todo vermelho. Eu dou Ele risada. adora. Ele adora. Bom, mas esse é um tema que me é muito caro, porque eu passei um tempo aí às voltas com ele, né? Mestrado, na pós. E acho que a pergunta que me levou para a pesquisa era a seguinte: como é que um psicanalista, né, que está tratando o sintoma, como isso que conta uma história no corpo dessa pessoa que chega no consultório, pode ouvir e capturar algo do desejo quando se trata desse fenômeno que não fala, né? E que é um outro que fala, que eu nem reconheço, que faz parte do meu corpo, né? Esse estranho, um Heimlich, né? Que a gente falava lá no primeiro mês da segunda temporada. Das Unheimliche, né? E eu acho que o mais interessante do fenômeno psicossomático é, além dele falar, né, desse limite do simbólico, que é algo que a gente precisa se haver o tempo inteiro, ele mostra que qualquer sujeito falante, independente da estrutura, pode, em algum ponto, ser refém do grande outro, né? E trazer nesse corpo marcas que não puderam ser simbolizadas, porque a gente está, quando a gente bota o corpo para jogo na vida, a gente está sujeito a ser afetado, até por aquilo que a gente não entende. Então, Ju, a gente pode falar que essa seria uma das diferenças entre o fenômeno psicossomático e o sintoma conversivo, por exemplo? Olha, eu tenho um artigo sobre isso. Ela vai fazer publi dela mesma. Mas é verdade, eu tenho um artigo que é sobre o corpo no fenômeno psicossomático e o corpo no sintoma, que foi uma pergunta que eu me fiz durante muito tempo. Que o nome do artigo é O Fora do Corpo, Impasses entre a Holófrase e a Letra, que está no X. Porque o que pegava, né? Quando Lacan fala do sintoma como metáfora, o que a gente entende? A metáfora, por definição, é um significante que vai ser substituído por um segundo significante, que dá um mais de sentido. Por isso que Freud vai ler nesses sintomas, né, algo do sentido, que tem a ver com a fantasia, que tem a ver com essa historinha que o sintoma conta. Mas, nos anos 70, Lacan vai começar a falar de uma outra coisa do sintoma, que é a letra. E a letra não é a metáfora, né? A letra é um real. E aí eu ficava me perguntando sobre, bom, tá. A gente repete que fenômeno psicossomático não é sintoma. Porque não conta a tal da historinha. Mas e aí, quando a gente fala de letra? É ou não é? É uma letra? Fenômeno psicossomático, não é? Qual é a questão? Né? Uma redução máxima do significante, né? Onde aí... O que significa essa redução máxima do significante, né? Assim, eu fico perguntando, é algo que então não pode mais deslizar na fala? Às vezes eu fico me perguntando o que é isso, porque aí se assemelha assim, um pouco à questão da psicossomática, né? Que é algo que não tem esse deslize, né? Assim, aliás, tem uma coisa que eu acho muito paradoxal nesse fenômeno psicossomático. É algo que se dá a ver, né? Você vê até isso no livro da Josiane Garcia, né? O fenômeno psicossomático e o objetuário. É algo que se dá a ver, né? Tem uma mostração, mas não é endereçado, né? É algo muito... me confunde muito, assim, né? Então, por quê, né? Assim, por que aparece? O que se dá a ver? Né? O que é isso, né?
É porque não foi coberto pelo um véu da fantasia, assim, da erotização, né? Por isso que aparece algo assim dessa ordem, né? Esses pontos, acho que foi o que, né, que falou isso, esses pontos que não saíram da condição de organismo, né, do corpo, né? São pontos assim mortos em termos da intervenção de Eros, né? É muito paradoxo para mim. Por que isso aparece assim? Aparece para quem, né? Isso me leva a pensar em algo muito rudimentar. É como se fosse um resto, né, desse biológico, né? Porque a gente sabe que o ser humano ele tem sim um corpo biológico, mas esse corpo ele é contornado pelas pulsões, né? Que aí, se a gente for falar da sexualidade, não tem nada a ver com biológico, né? Mas aí, vocês falando, me leva a pensar, porque assim, eu sempre me questionei, mas nunca levei a fundo a investigação sobre isso, me leva a pensar que é um resto muito rudimentar, sabe, dessa experiência biológica. Não sei. E eu acho que também não é à toa que se fala fenômeno psicossomático e sintoma conversivo, né? Acho que aí, quando você fala de resto, toca exatamente nessa pergunta que eu joguei no ar, né? Da diferença de uma letra para holófrone. Porque é muito interessante a forma como Lacan vai começar a desenvolver a questão da letra. Porque ele vai dizer que é um fora do corpo, é um gozo fora do corpo, né? E que tem algo ali que fala do real, né? Da posição desse sujeito, de um gozo que só ele tem, e que, veja que interessante, Lacan vai dizer, é fora do corpo e é o sintoma de gozo que é fora do inconsciente, né? E aí, o que é isso? E eu acho que a questão que quando você toca assim do resto, acho que é exatamente isso, porque aí é a minha interpretação, tá, gente? Mas, assim, a letra, ela está fora da linguagem, porque é um real, mas ela dá notícias a todas as ligações possíveis que o sujeito vai fazer com a linguagem, né? Ela tem uma função de organizar a forma que esse sujeito faz com a linguagem, apesar de não estar dentro da linguagem, porque, enfim, nos relatos de passe a gente tem acesso a algo disso, que é um resto de real ali, que é sem o menor sentido, mas que dá notícias daquilo que fala de uma posição subjetiva desse sujeito e que durante um tempo foi tapado pela fantasia, que é o mais de sentido, né, neurótico, vamos dizer assim. Eu lembro, inclusive, Ju, de uma das nossas discussões sobre isso, e você falando até da questão da onomatopeia, né? Eu achei muito genial de fazer essa ligação. Sim, porque a holófrase é isso, né? Se a gente pega a etimologia da palavra, de onde vem, o que é uma holófrase? A holófrase é uma palavra que não tem... É um som, né? É uma onomatopeia, é um negócio que não tem sentido nenhum e que não tem sujeito, veja. A linguagem é muito interessante, né? Não é à toa que Lacan foi para a linguística em algum momento. Porque fala disso, né? De não ter um sujeito ali. Bom, se tomarmos a relação da holófrase com a gramática, o termo holófrase era primeiramente atribuído para se referir às línguas holofrásicas, conhecidas por favorizar a aglutinação entre sujeito e verbo em uma única palavra. Essas línguas holofrásicas eram conhecidas como línguas primitivas e selvagens, e a hipótese era de que a linguagem humana teria se originado do desenvolvimento e imitação de barulhos feitos por animais e sons da natureza sob a forma de onomatopeia. E quando o sujeito fala na clínica do fenômeno psicossomático, ele sempre trata o fenômeno como algo de fora, que nem é do corpo dele, que ele não faz ideia do que está fazendo ali, que ele nem entende e que tem uma espécie de vida própria, assim, porque Verdade. Tipo, É o voltou. vitiligo, O vitiligo né? Assim, voltou. Parece a entidade que tem outra... vitiligo. Né? Assim, essa Mas coisa, né? Esse sujeito não traz sofrimento? Eu estou perguntando isso porque eu nunca tive a experiência de atender na clínica, né?
pessoas com essa questão. Então, eu não saberia dizer. Mas a pessoa não traz um sofrimento em relação Claro à que doença sim. psicossomática? Então, se traz um sofrimento, por que não tem o sujeito? Eu não sei, eu fiquei... Gente, o episódio de hoje está botando um nó na minha cabeça que tá até doendo. Cara, Aí o sofrimento. Não tem sofrimento, estou com dor já. interessante isso que você falou mesmo, Judá. Parece que é uma entidade que retorna, né? Que aparece, que retorna. Veio aí de novo, né? Enfim, tô aí. Não sei o que está acontecendo, não. É um desafeto, né? Um desafeto, né? Desafeto, né? Enquanto isso, o sujeito. Ai, eu não gosto desse tal de ligo, te ligo, não. Pelo amor de Deus, chega aqui sem avisar. Falta de educação. É como se fosse desafetado por aquilo. Mas ao mesmo tempo é afetado. Enfim, não sei. Não, a pessoa é afetada por uma doença. Tem doenças psicossomáticas que são extremamente cruéis, assim, né? E que trazem um sofrimento muito grande. Mas a questão é que isso para o sujeito não tem nenhuma relação com o simbólico dele, não tem nenhuma relação com o inconsciente dele. É um ponto cego. É muito louco isso. Né? Um ponto fora da curva completamente. E é muito interessante porque o Pierre Marty, quando ele vai estudar os fenômenos psicossomáticos, ele associa isso à psicose, né? Porque ele vai dizer, isso não tem história, não sai nada dali. E não sai não porque é psicose, né? Porque o fenômeno psicossomático é um fenômeno aestrutural, tem todas as estruturas. Mas porque todos nós temos acesso a um real que nem sempre que passa pelo simbólico, que nem sempre ele tem esse crivo do simbólico, nem sempre ele consegue ser metaforizado, simbolizado e causar essas relações que a gente vai fazendo no inconsciente. Às vezes aquilo simplesmente afeta o corpo diretamente, como se não passasse pela linguagem, né? E é muito interessante também porque geralmente tem muito a ver com um sentimento muito estranho de ser objeto do outro também, de se deparar com essa coisa do horror, né? Do horror do nada, do horror daquilo que não faz o menor sentido, mas também do horror de ser olhado de uma certa forma. É até interessante a coisa do olhar, né? Mas de ser invadido. O fenômeno psicossomático é quase que notícias de um corpo que foi invadido por algo que ele não faz a menor ideia do que é. E o olhar fica muito claro, assim, né, também, né? Por que você pensou nisso, né? Tem algo que é dito até no popular mesmo, uma coisa que invade é um olhar, né? Eu acho que eu vou falar uma grande besteira aqui, tá? Então, vou colocar como uma pergunta mesmo, uma questão que me veio. Me deu a impressão de a gente estar falando de um processo, como você mesma disse, que todos passam, né? Se a gente for pensar no estágio do espelho, né? Nessa questão da constituição do sujeito, é como se parte do sujeito ficasse nessa posição aí, né? Paralisada. Talvez não passasse pelo estágio do espelho, não sei. Nada Não sei, passa, não existe tudo passar pelo estágio do espelho, né? Tem sempre os pontos que não passam pelo estágio do espelho. Tem sempre o ponto que não é traduzido. Como se fosse o ponto cego, né? Não sei se é essa a analogia que a Ju pensou, Sim. mas eu fiquei pensando de que tem algo que vai sempre escapar, né, àquela imagem. E aí, talvez isso que escapa... Eu fiquei lembrando, assim, ouvindo a Ju falar disso que eu até já falei num outro episódio, que é a linguagem que vai banhando esse corpo, que vai, né, fazendo traços, marcas, mas, assim, que é como se o fenômeno psicossomático, e aí, enfim, também é um tema que eu nunca me debrucei para estudar como você, Cami. Mas eu fico me perguntando se o fenômeno psicossomático não é isso que dá notícias dessa invasão mesmo, assim, que é a linguagem no corpo desse bebezinho, que não sabe nem o que está acontecendo ali, entendeu? Mas, assim, que dá notícias desse banho mesmo de linguagem, sabe? Que somos nós, assim, a gente não deixa de ser esse bebezinho nunca, em certo grau. A questão um pouco sobre isso. Esses pontos cegos, né, da imagem do grande outro,
que vão faltar mesmo, né? Isso aí, gente, pensa, isso é necessaríssimo, né, para a gente, né, fazer as ideias do que pode ser essa imagem que a gente quer completar depois, né? Mas por que esses pontos cegos, nesses casos especificamente, se traduzem em lesões, né? E não na ideia do que é o ponto cego, né? Do que a gente vai fazer em lesões, em machucados, em doenças, né? Isso tem a ver com, por exemplo, coisa que a gente aprende quando estuda o fenômeno psicossomático, que é a pulsão de morte ali, né? Se apresentando de uma forma muito próxima desse real biológico, como a Camila falava, em algum âmbito. O que eu acho muito interessante do fenômeno psicossomático foi o que me levou para o mestrado, quando eu fui procurar saber um pouco mais sobre a holófrase, que é um negócio assim que Lacan falou 3 vezes na vida, né? E aí tem uma maluca aqui que resolve estudar sobre isso. Não sei por quê, mas tudo bem. Uma dessas vezes que ele falou sobre isso foi falando sobre a debilidade, né, a paranoia e o fenômeno psicossomático no seminário 11. E aí eu fui fazer a minha tese de mestrado um pouco sobre essa pergunta, né? O que é isso que faz a holófrase? O que é isso que não desliza na linguagem? E por que essas 3 coisas? E eu cheguei numa conclusão de que a holófrase mostra que o inconsciente estruturado como uma linguagem é insuficiente para dar conta da clínica, né? Que é uma coisa que leva Lacan a se debruçar mais sobre o real e que, inclusive, para ir um pouco mais longe aqui, acho que já adianto aqui uma pergunta que poderia surgir, que é: o que a psicanálise pode com um fenômeno que não fala? Né? Se a gente trabalha com a fala. Porque uma análise também tem efeitos de real. Sim. Né? Eu ia dizer, porque pode, de alguma forma, né? Pode. Não vou dizer que é sempre, né? Mas às vezes há modificações nesses fenômenos, né? Não sei se a gente tem notícia de por onde passa direito, mas tem. Né? Geralmente não através dele. Porque se você pega, aí eu volto para a coisa que o Pierre Marty falava. Quando ele fala de psicose, né, ele fala exatamente disso. Não tem ligação com nada, é um negócio solto. E aí você fica perguntando para o paciente sobre aquilo, ele vai falar, não sei, não tem o que sair dali. E aí você vê um ponto débil mesmo, porque não tem o que ser dito. E é interessante isso, porque sendo isso estrutural, quer dizer, tem sempre um ponto onde não é bem resistência para o inconsciente. É que não está passando por ali mesmo. E aí, se você pega isso na clínica e fica insistindo para o sujeito falar disso, nunca vai ter análise, porque ele não tem nada para falar disso. Mas né? É interessante isso, Ju, porque me fez lembrar o próprio conceito, se é que a gente pode dizer assim, do Lacan com relação ao inconsciente real, que é no espaço de um lapso, né? Então, parece que me remete a isso, assim, me lembrei. Um lapso que não se aplica à holófrase, no caso, né? A um espaço, digamos assim. Eu fiquei pensando nisso, nesse ponto que não tem do que se dizer, entendeu? Nisso que a gente aponta que é como se fosse o vetor da análise, né? Que é uma análise, se a gente for pensar, por exemplo, numa análise lacaniana, onde a gente trabalha com o inconsciente real, onde a gente aponta ali para a letra, e sendo a letra aquilo que não passa de alguma maneira pelo simbólico, se a gente for tomar como uma possível definição de letra. Então, fiquei me lembrando disso, assim, disso que dá notícias do próprio inconsciente real, né? Pois é, aí que fica a pergunta, né? Será que no inconsciente real tem letra e holófrase ou é tudo letra? O que é isso, né? Que para mim, é o que eu estava falando. Eu acho que o que Lacan dá notícia com a letra, pensando na letra como isso que é sinônimo da organização da estrutura da linguagem, ao mesmo tempo que está fora da linguagem, que eu acho genial, né? Porque entra na coisa do literal, do litoral, aquilo que faz litoral entre o real e o simbólico, né? Que dá todas as notícias daquele simbólico sem ser, de fato, da ordem do simbólico, né? Mas acho que para Lacan chegar nessa elaboração, né, sobre esse sintoma, que é uma pedra, assim, né, que é um negócio que em si mesmo não tem sentido nenhum, mas que traz notícias
dessa coisa que fala de uma fixação de gozo que temos, né? Que é a forma que a gente usa o nosso inconsciente, a forma como a gente se coloca na linguagem também passa por aí. Ao passo que, quando a gente fala de fenômeno psicossomático, eu não vejo algo que traduz esse inconsciente enquanto real. A letra a gente pode não acessar, mas a gente tem notícias, né? É o que se espera de uma análise, né? Que a gente tenha notícias dela. Acho que conforme você vai descortinando a tela da fantasia, você vai tendo notícias, né, disso. Só é possível ter notícias dela quando você consegue tirar a fantasia do jogo. Porque a fantasia tapa a letra, né? Essa é a função dela também. Mas será que a gente consegue funcionar completamente sem essa tela da fantasia? Não. Bom, a gente fala aí de efeitos de final de análise, como a gente já falou várias vezes, né? Do que é atravessar, fazer esse atravessamento da fantasia, que causa essa despersonalização, que causa essa perda do gozo do sentido e que faz a gente se deparar com esse real aí que não tem o que fazer, a não ser se identificar com ele, porque ele não muda. É o ponto do sintoma que não muda. A gente vai para uma análise pedindo para tirar o sintoma da gente, mas tem um ponto aí que nunca vai mudar, viu, gente? Só para avisar. Chegar no final, vai ter que pegar ele e sair com ele de novo. Mas veja, talvez seja importante também lembrar do saber fazer aí, né? Do Lacan, que não é sair da análise de qualquer maneira, mas você adquire aí um certo jogo de cintura. Não sei, é o que eu penso. Você adquire um certo saber sobre isso e sobre como isso funciona, né? Assim, que na verdade não é isso tão fora assim, né? Já que é a parte mais singular do sujeito. Quando a gente fala de saber, eu acho muito curioso, porque esse saber daí, do saber fazer com isso, é um saber muito estranho, porque é um saber que não passa por estudos e né? Não é um saber que você pode adquirir por níveis de inteligência e estudos. Vou estudar 20 horas por dia e aí, quem sabe, daqui a 3 anos eu adquiro esse saber aí que o psicanalista tem que saber. Não é dessa ordem, é de uma mudança subjetiva que dá notícias de que a castração é algo que você não consegue superar, mas que você já tem uma forma de fazer com ela, que é a sua fixação de gozo, né? Que é a sua resposta diante disso, e que ela pode ser conveniente se você souber fazer com ela. Esse é o pulo, fazer algo mais conveniente, mais interessante, que não me deixe tão angustiada, que não me coloque tanto em posições de um gozo mortífero, sofrido, que não me bote numa relação com esse outro tão agressiva, né? É isso que, de repente, apazigua o fenômeno, porque não tem uma cura, né? Mas é essa posição, né, que uma análise consegue para o sujeito, né? Uma posição melhor frente a um outro pode ser muito invasivo, né? Isso pode dar uma apaziguada, né, nesse fenômeno que está lá, está instaurado, né? Que é o ponto cego. Porque se ele é completamente fora, né, do simbólico, seria um ponto morto, né? Eu acho forte essa frase, assim, esse termo, mas é verdade, né? É um ponto de organismo, um ponto morto do corpo, né? Está completamente fora, né? O que tem da fala, né? O que tem do que pode ser? Parece que tem um simbólico que auxilia aí, né? E veja que eu amei essa expressão do ponto morto, né? Porque a gente estava falando de pulsão de morte. E olha como a gente ficaria patinando chovendo no molhado. Eu não sei onde eu queria patinar, mas chovendo no molhado me parece mais rápido a associação. Mas você fica ali chovendo no molhado tentando criar links com isso que não tem link com nada. Até que ponto isso, né, me parece algo assim de realmente muito impossível de conseguir mexer por ali.
Mas o que que acontece? Se a gente pensa que a holófrase, né, que é o fenômeno psicossomático, é um ponto onde o sujeito está refém desse grande outro absoluto, quando você faz uma análise, que você atravessa a fantasia que esse grande outro cai, óbvio que isso tem efeitos nesse corpo. Então, é o trabalho, então, né? É o trabalho de análise que tem um efeito. Eu digo assim, o trabalho, usei de propósito, assim, porque eu lembrei muito já que sempre tem essa relação acaba tendo, né, com a psicose, né? Quando a gente fala dessas questões da invasão e tal. Eu falei do trabalho porque é exatamente o que o bispo fala, né? O que está ali operando para ele, que está funcionando para ele contra essa invasão, que não vai ter jeito desse outro, né? Que acaba ficando como objeto, né? Pelo meu trabalho, eu falo que o bispo, na sua riqueza significante, né? Bispo pode ser também uma peça de xadrez do grande outro, né? O bispo, né? Então, mas ali ele faz uma virada como bispo, aí já muda o significado disso, né? O bispo como um grande servo de Deus, né? Um dos principais assim na Terra, né? É uma das definições da palavra bispo, né? O que cuida da casa de Deus e tal. Então ele faz um trabalho, né? Frente a esse grande outro, um trabalho riquíssimo, né? E que ele mesmo nomeia assim: você é um artista, bispo? Não sei o que ele fala, não, só estou trabalhando para o chefe aí. É um trabalhador, né? Trabalhador, Nossa, eu acho que na análise neurótica também, né? Neurótico também tem que ser um trabalhador, né? Somente o obsessivo da Marianita, Uhum. um grande trabalhador. Eu fiquei agora, assim, muito curiosa para, assim que for possível, ler esse livro aí, da Josiane, né? Você falou? Muito Porque bom. aí, mediante tudo que a gente falou, eu fiquei me questionando qual então seria a relação do fenômeno psicossomático e o objeto A, porque é esse o título, né, do livro. O que o analista, na posição de objeto A, pode fazer com isso, né? Que é o que a Muitos dizem Juliana se questiona. que o fenômeno em si seria uma encarnação, né, do objeto A literalmente no corpo. Tem uma leitura assim, mas que ela vai na contramão no livro disso, né? Porque, enfim, o objeto A é algo que cai, né? Aí é uma leitura bem... Recomendo aqui, ó. Tá. Não vou ficar muito no lacanejo, não, porque eu acho que é um pouco sacanagem com a galera. Mas quem quiser ler aqui, se a gente for entrar no papo de objeto A, ferrou. É uma leitura que muitos fazem, assim, como um objeto A. Por exemplo, essa minha vermelhidão aqui é só um objeto usado. Encarnado aqui, pá. Eu tô lembrando da Marianita que ficava falando que não tem sujeito mais narcísico que sujeito com fenômeno psicossomático que fica querendo falar do fenômeno o tempo inteiro. O sujeito quando tá com... Caraca, Aí vai o Luiz agora aqui mostrando. Maravilhoso. É porque sabe o que acontece? A gente não tem o que falar sobre isso. E a gente fala o tempo inteiro pedindo ajuda. Por favor, traduz esse negócio aqui, que eu não sei o que falar sobre isso, tá me incomodando pra caramba. É sempre uma demanda. Fala aí, traduz aí. O que é isso? Mas, nesse sentido, Ju, quando vocês falam, né, da questão da pulsão de morte, eu acho que tem um pouco similaridade com um sujeito no processo de luto. Não sei, para falar da morte, né? Porque chega um momento que o sujeito está sofrendo muito com aquilo e não sabe o que dizer, não tem o que dizer. Uhum. É algo que barrera mesmo, né? Nesse Enfim, que é ponto... intransponível. É nesse ponto que a ética da psicanálise é algo muito um ponto fora da curva, assim. Porque é exatamente isso. O que a gente pode, diante de algo que anuncia um real indizível, que é insuportável mesmo, é insuportável perder alguém que a gente ama, é insuportável ter uma doença que deixa a gente com vários impedimentos, com dores, com procedimentos que tem que se haver o tempo inteiro com a finitude desse corpo, com o fato de que todos vamos morrer um dia. É insuportável, gente. Mas o que a gente faz com isso? Porque, claro que existe uma vontade, né, de partir para o lado imaginário e falar assim, calma, vai ficar tudo bem, calma, o tempo
loucura e tal. Tá, mas isso, quando o sujeito tá ouvindo, ele mesmo tá dizendo, foda-se que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, eu não tô bem. Então, quando o analista sustenta esse insuportável do é insuportável mesmo, tem algo que pode, né? A gente aposta nesse efeito de mudar a relação com o impossível. Porque o que é impossível mesmo, não tem o que fazer. E dói mesmo, mas a gente pode ter uma relação com isso diferente. Mas à medida que a gente começa a negar isso o tempo inteiro e jogar imaginário para tentar dar conta, quando esse imaginário cai, às vezes a queda é muito pior também, né? Então, tem todo esse processo ético da psicanálise que é interessante quando a gente fala disso. Muda E que muito não aí a é. relação com a libido, né? Se for fazer essa comparação entre o processo do luto e o fenômeno em si, né? Porque ali no fenômeno é um esvaziamento total da libido, né? Não tem nada ali. No luto, ela vai voltar, né? O processo do luto é para isso, né? Para voltar para a gente. Mas Então, aí, Luiz, você me fez aí tem uma pensar, né? Você falou que o fenômeno psicossomático é um esvaziamento completo da libido. Pensar na melancolia, também é um esvaziamento, né? Completo da libido. Sim, também tem uma atuação imensa da pulsão de morte ali, né? Ouvir um sujeito melancólico, nossa, é muito difícil. Quando o sujeito está no processo de luto, há uma aposta aí de que haverá um retorno dessa libido, né, novos investimentos em novos objetos, né? Mas no caso da melancolia não existe isso. Mas não, então você acha que não haveria uma aposta por parte do analista? Eu acho que a aposta sempre existe, Fernanda. Eu já atendi, né, pessoas melancólicas, tive 2 casos na clínica. Não teve jeito, assim, num dado momento desistiu, não quis mais, sabe? E não tinha mais o que ser feito, sabe? Assim, levei para análise, levei para supervisão. No outro caso, algo funcionou ali, algo se deu, não sei explicar o quê, mas a pessoa conseguiu trabalhar melhor, sabe? Conseguiu se relacionar com os familiares um pouco melhor, a ideação suicida diminuiu muito. Então, houve alguma coisa ali que operou, não sei te dizer o quê. Então, eu acho que a aposta sempre tem. Nosso papel é sempre de apostar no sujeito, sabe? Mas é muito difícil. É muito difícil porque o que o melancólico está denunciando é uma verdade que um analista sabe, que é a verdade de ser um vazio. É impressionante, né? E é isso que a gente descobre no final de análise também. Por isso que quando a gente ouve assim, pessoas falando do final de análise com uma certa idealização, às vezes eu fico meio assustada, porque passa por lugares muito sombrios, né? Muito difíceis, melancólicos mesmo, de ter acesso a essa verdade do vazio. Mas o vazio, o que é interessante é que o vazio, ao mesmo tempo que ele, né, tem essa solidão aí de ser e essa crueza da vida, ele é também terreno fértil para criações, para arte, né, enfim, para apostas. E acho que a clínica da melancolia, assim, a clínica com a melancolia, é uma clínica que convoca muito o analista ao ato, porque o analista dá o corpo ali, de fato. Ele realmente banca um investimento em uma aposta, né, que tem efeitos, assim, surpreendentes. É muito bonito isso também na clínica, sabe? Eu tinha tem um paciente melancólico que ele tinha uma questão muito grande, que ele não saía, não fazia nada, não tinha contato com pessoas, ficava muito em casa e tal. E não era aqui de Paris, né? Mas fazia análise dele online e tal. E aí, um belo dia, depois de umas questões com o suicídio, né? Assim, que ele fala, surge essa aposta, né, de voo para Paris fazer análise. E aí ele vem, e assim, saiu de casa depois de tantos anos sem sair, sem se ver pessoas, né? Assim, ele veio fazer análise, né? E me trouxe um carrossel, assim. E aí ele falou, é um presente. Não. Bom, falei, olha, por que você quer me dar esse presente? Porque eu não sei nem como explicar, mas eu estava morto e você me botou em movimento.
Eu tô dando voltas, mas eu tô mexendo, sabe? E aí você fica assim, gente, é isso, é uma aposta ali que bota o sujeito em movimento. Não é um movimento fácil, né? Não é milagre do dia pra noite, tá tudo bem. Quer dizer, tá dando voltas, entendeu? Tá tentando ali, tá insistindo, mas Você tem me o que lembrou, fazer. Ju, esse caso que eu falei, né, que houve algum efeito? Essa paciente, ela falava que a sensação dela é como se ela fosse uma vela apagada. Todas as coisas que ela tentava fazer para acender a vela, ela não conseguia, era uma vela apagada. Aí teve um belo dia, olha como é que são as coisas, né? Que ela chega para consulta, e era assim, muito difícil ela ir, né? E faltava muito, enfim. E aí ela chega, quando eu abro a porta, eu atendi ela à noite, acaba a luz. Meu Deus. Aí ela fala, viu como eu sou uma vela apagada? Foi só eu chegar. Eu disse, não tem problema, a gente vai dar um jeito. Eu não tinha vela no consultório, não tinha lanterna, nada disso. Eu falei, vamos descer. Desci com ela. Eu atendia numa galeria ali na Sans Penha, que tinha uma cafeteria, né? E foi um problema no prédio, não foi um problema na rua, sabe? Nem foi ela. Nem foi ela. E aí tava com luz na parte da galeria. Eu falei, vamos sentar aqui no café. A gente fez a sessão ali no café. Aí ela falou, né? Tu deu um jeito de arrumar a luz. Eu falei, mas tem esse jeito. Mesmo que seja falando no escuro. A gente fala. Eu tô aqui para te ouvir. Enfim, nesse momento, foi a partir daí que eu senti que houve uma diferença. Algo ali se colocou de forma diferente. Ela passou a faltar menos, ela conseguiu, porque ela era profissional liberal, e aí ela conseguiu investir mais no trabalho dela, conseguiu mais clientes, sabe, com muita dificuldade, mas conseguiu. Ali algo operou. E me lembrou o que você falou, que ele falou, né, que ele estava morto e que você, de certa forma, apostou numa vida ali, né? E aí ela se dizia apagada, né? E eu falei, não, Secretariou bem a situação, assim, né? Não ficou tentando criar grandes metáforas nem eu ia nada. fazer o quê? Ficou até onde tinha luz, né? Eu falei, Exato. na hora eu lembrei, né? Eu falei, por que não? Por que não atender ela no café? Ela está aqui, tem tanta dificuldade de vir, para ela é tão custoso, eu não vou mandar ela embora. Talvez se fosse outro paciente, vamos marcar outro dia, aconteceu. Mas no caso dela, eu falei, não posso, né? E ali alguma coisa aconteceu, sabe? Mas diferente do outro caso, realmente para mim continua uma incógnita, né? Ensinam muito mesmo, né? O caso que eu atendi só foi basicamente uma frase que eu ouvi que eu achei também eles sempre trazem uma definição assim bem psicanalítica da coisa, né? Ela falou assim, eu recebi uma mensagem na verdade, falou assim, olha, eu acho que eu não vou continuar, e tal, na verdade eu já morri, entendeu? Eu só existo, só, né? Então, assim para mim, né? E tudo causava muito enigma, assim para ela. Eu tinha uma relação terrível com a mãe, né? Assim, uma coisa inacreditável. Mas certo dia essa mãe resolveu, por bem, felicitá-la no aniversário, qualquer coisa assim, queria dar um abraço nela. E aí ela me endereçou isso, falando assim, eu não sei o que aconteceu. E não foi assim, aquela coisa neurótica, assim, o que aconteceu ali, né? Uma coisa meio de brincar com isso. Ela estava falando literalmente assim, ela, não sei o que aconteceu, vou ter que investigar. Não sei o que está acontecendo. Por que ela me deu um abraço? O que foi isso? Sabe? Não faz o menor sentido. Entendeu? Não traz mesmo isso, né? Bastante. Mas eu acho legal esses exemplos que vocês trouxeram, porque a gente fala de um esvaziamento, a libido escoando, né, e tal, mas parece que o analista possibilita aí uma criação de mais um rastro, né? Não sei se é a criação de uma libido, né? Mas de um caminhozinho ali. Aqui, ó, aqui tem onde se segurar um pouco. Eu acho muito importante não deixar nunca essa conotação do ideal, né? Tipo,
nossa, aí o sujeito resolveu todos os problemas dele por causa da... Não é disso que a gente está falando, não. A gente está falando de uma aposta com uma coisa que é difícil mesmo e que continua sendo insistente e que a gente continua bancando e apostando, mas é um esforço tanto do analista quanto do sujeito, né? É um trabalho das duas partes ali. Porque eu acho muito perigoso essa coisa também do o analista, que é mago, né? Que chega, faz um negócio, não sei mais como, né? E tá tudo certo. Não é por aí. É um trabalho, e aí eu lembrei muito da Marianita agora, que a Marianita fala, né? Psicótico é gente séria. Neurótico, que fica fazendo presepada, né? Assim. Mas psicótico é gente séria, né? Trazem mesmo, né, a verdade nua e crua pra gente, assim. A gente aprende muito, enfim. E aí eu estava lembrando que teve quando o Luiz falou esse escoamento, não é à toa que Freud, né, tem o texto Luto e Melancolia, que eu acho que o sujeito no luto, ele melancoliza um pouco, né, assim, é uma coisa no luto pesado, é bem grave. E aí uma vez eu ouvi, né, de uma paciente, devido a um luto do Covid, eu estou com muitas pessoas na clínica, né, com essa questão do luto pós-Covid, falou assim, que ela falou, a associação que ela fez é que ela estava escoando pelo ralo, pelo buraco, mas que nesse buraco ela tinha conseguido botar um ralo. Ela continuava escoando, mas estava escoando menos. Tem um filtro ali. Algo que demora um pouco mais. Né? Uma pequena barreira, né? Porque é isso que a psicose ensina pra gente, é a clínica do detalhe, assim, nesse sentido de que as pequenas coisas têm muito valor e é muito trabalho mesmo. Eu tenho uma paciente melancólica também, que ela no começo foi muito difícil, porque ela só chorava e não falava, e era só eu quero morrer, e choro. E não tinha nada, não falava de nada enquanto sujeito, né? Era só escoando. E aí, quando pela primeira vez ela me liga e fala assim, eu tô com muita vontade de me matar, mas eu sei que você pode ajudar, e hoje eu tô a fim de ir aí, posso? Aí eu falei, pronto, agora algo, né? E a partir dali algo mudou minimamente, porque, né, é um trabalho ainda muito... Mas são essas pequenas coisas que é um esforço tremendo do analista de apostar e segurar. Sim. Eu lembro de você mais cedo falando sobre a questão da clínica do ato com a melancolia. Acho que isso até vale para as psicoses, né? Assim, sim. Esse saber fazer que a gente adquire com o nosso sintoma, parece que isso vai se desdobrando nesse saber fazer também com as contingências, né? Que vão aparecendo, né? Durante uma análise, por exemplo, a gente na posição de analista, né? Na escuta, como foi o caso da Camila com a eletricidade, enfim. Boa pergunta. Há um saber fazer com o fenômeno também, então? Já que ele é... E o fenômeno que você está falando? O fenômeno psicossomático, né? Psicossomático, porque eu acho que, na verdade, a gente acabou falando um pouco aí da questão da melancolia, mas acho que, no fundo, a gente estava falando do insuportável de ouvir o sujeito nesse lugar, né? E que a gente tem que ter uma aposta mesmo, né? A aposta de que o sujeito vai conseguir, em algum momento, mudar, nem que seja minimamente, de posição, né? Acho que essa é a questão. Não é porque ele tem uma questão psicossomática que não se faz mais nada. Ele não é só aquilo, né? Muito mais. Então, nosso posicionamento ético é se colocar a ouvir aquilo que é insuportável mesmo, né? Porque, veja bem, não é só na clínica dos fenômenos psicossomáticos que a gente escuta o insuportável. A gente escuta o insuportável o tempo todo, né? Porque para cada sujeito o insuportável é uma coisa diferente. A questão do fenômeno psicossomático, eu acho que pega quando há uma insistência nesse ponto, que é cego,
E aí o sujeito não vai conseguir entrar em análise por aí, né? Eu lembro da Marianita falando muito sobre isso, sobre como na clínica a pessoa chega e fala algo disso, porque às vezes chegava para ela, né? Um médico mandou fazer análise por causa dessa doença, que é uma doença muito séria, que não. E aí, como a medicina não sabe o que é, vai para o psicólogo, o que é isso? Vai para o psicanalista, para ver se dá jeito em alguma coisa que eu não sei o que é. E aí ela falava muito desse manejo de o paciente começar a falar sobre isso, ela fala, eu não quero saber disso não. Não, fala da sua vida amorosa, sei lá, fala da sua família, fala de outra coisa. Para trazer para o ponto onde o sujeito consegue questionar e elaborar algo do simbólico ali, se colocar em transferência, demandar alguma coisa, questionar alguma coisa, porque desse ponto não tem o que perguntar. Enfim, gente, acho que a gente esbarrou aí no indizível. É muito legal, muito esclarecedor para mim, muitas coisas aqui hoje na conversa. Assim. Pode dizer que aprendi bastante. Me causou. Agora eu vou ficar com vontade de estudar um pouco mais sobre isso. Bom, se vocês quiserem estudar mais coisas aí com a gente, mês que vem tem mais papo sobre outros sujeitos, mas ainda vem aí, né, o nosso último episódio do mês com Luciana Elia, falando sobre corpo. O Luciana Elia também tem um trabalho sobre fenômeno psicossomático, bem interessante. Então, segue a gente, comenta, curte, vai no Instagram, Spotify, YouTube e Twitter. E, bom, vamos bater esse papo aí, né? Ainda tem coisas para serem ditas. Embora sempre tenha um indizível em algum lugar, a gente sempre aposta no papo aqui. E eu sigo com a minha rosácea aqui.